Galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeiríssima aula de filosofia, voltada aí para alunos do terceiro ano do ensino médio que estão envolvidos nas atividades do PET, organizado pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Nós estamos, como vocês conseguem ver aí, no volume 2, semana 1, e vamos trabalhar com o tema de Sócrates, ok? Antes de começar essa aulinha, porém, é muito importante para nós que vocês conheçam o projeto Escola Online. Um projeto de vários professores aí tentando dar esse auxílio na resolução de atividades e na explicação dos conteúdos mais interessantes aí que a gente precisa saber para passar adiante nessa nossa missão, ok? Então, para poder dar uma ajudada ou para poder dar um biscoito, eu te peço, se inscreve no canal e se gostou do vídeo, no finalzinho, dá o joinha, ok? Então, pessoal, como a gente falou lá na introdução, a nossa primeira aula vai ser a respeito de Sócrates, certo? E aí, como é sempre importante a gente fazer, vamos saber um pouquinho mais sobre quem foi esse cara? Então, pessoal, no primeiro momento, o que vocês precisam saber é o básico. Onde ele nasceu e de que época ele é. Sócrates, pessoal, foi um pensador ateniense, ou seja, viveu na Grécia, no período ali mais ou menos do século V a.C. Ou seja, esse cara existiu bastante tempo antes de Cristo nascer e muito, muito tempo atrás, certo? E aí, você deve se perguntar, mas o que o Sócrates fez demais? Que obras ele escreveu, já que ele é um filósofo? Mas aí vai, a primeira coisa interessante para você saber dessa matéria. Sócrates não deixou nada escrito. Mas o impacto dele foi tão grande, mas tão grande, que tudo que a gente sabe a respeito das suas ideias foram coisas divulgadas pelos seus alunos. Então ele nada deixou escrito. Tudo foi passado a nós por alunos sensacionais como Platão, que de tanto admirar o seu professor, acabaram aí escrevendo as ideias dele e possibilitando um estudo a respeito das ideias de Sócrates. Um ponto importante de vocês saberem a respeito do Sócrates tem a ver com o fato de ele ter sido um filósofo. O fato dele ter sido um filósofo já diz muita coisa, né? Se o filósofo seria um amigo do conhecimento, alguém que deseja aprender mais, um ponto marcante na biografia do Sócrates foi a curiosidade. Sócrates era uma pessoa muito curiosa, tanto que ao longo da vida dele organizou debates e conversava pra caramba com pessoas jovens e pessoas velhas. Sócrates conversava tanto com membros da elite, lá em Atenas, quanto em membros também das classes mais baixas. Então Sócrates não tinha essa distinção de classe, um elitismo. Para ele, é possível sim aprender bastante coisa e trocar bastante ideia com pessoas de diferentes classes. Parece uma coisa meio óbvia para nós hoje em dia, porém na época de Sócrates, isso já demonstrou um tanto da curiosidade e do caráter que Sócrates apresentou ao longo da vida dele. Ele estabeleceu diálogos com todo tipo de gente. Finalmente, pessoal, um outro ponto interessante a respeito do Sócrates, do que ele era, tem a ver com a humildade que o Sócrates se apresentava em vários momentos. Ele era um filósofo, ele buscava saber mais e mais. Porém, Sócrates é conhecido por uma atitude de humildade mesmo, como eu falei antes. Ele partia muito da possibilidade da própria ignorância. Ele reconhecia às vezes que talvez ele tivesse errado. Então, ao buscar
essas conversas, esses diálogos com jovens velhos, membros da elite e pobres, ele estava buscando achar as conclusões mais racionais o possível. Ele começava debates não partindo da possibilidade dele saber a resposta para o debate, mas aberto aos argumentos, aberto aí a tudo o que o seu colega de debate tinha a dizer. Tanto que é muito marcante uma frase dele que chegou aos dias de hoje, né? Só sei que nada sei. Demonstrando, portanto, a vontade de Sócrates de começar o seu debate e, talvez, ser comprovado aí estando errado dentro daquele assunto. Agora, já que a gente falou um bocado sobre a biografia, chegou a hora de falar um pouco sobre a atitude filosófica desse cara. Vamos começar com um ponto, pessoal. Como a gente falou na aula passada, Sócrates era um filósofo que achava que era possível sim chegar com debates, conclusões, argumentação racional, chegar a uma verdade. E o Sócrates defendia a filosofia ali como uma atitude também que qualquer pessoa poderia ter diante aí da verdade, diante aí das informações da natureza. Sócrates acreditava que filosofar era a chave para você despertar a verdade dentro da gente. Então ele convidava as pessoas na rua a debaterem e, portanto, a aprofundarem ali o seu pensamento, a pensar mais, a filosofar mais. Só que o Sócrates tinha um método. E é sobre isso também que o texto que vocês têm em mãos trabalha. Então vamos dar uma olhadinha rápida no método dele? É bem simples. Tem dois momentos principais. Primeiro, tudo começava com a ironia. O que seria a ironia? O primeiro momento, quando Sócrates encontrava um colega, jovem, velho, de elite ou pobre, quando ele encontrava alguém na rua, ele lançava perguntas. Esse primeiro momento, em que ele lançava perguntas profundas ou simples sobre um assunto, esse é o momento chamado de ironia, ok? Então ele chegava, te abordava, falava: ô fulano, o que você pensa a respeito da justiça? Ô Beltrano, o que você pensa que é um bom governante? E ele lançava as perguntas para as pessoas e ia, nesse momento aí, perguntando mais e mais e mais. E a cada pergunta do Sócrates, mais aprofundado ele ficava e muitas vezes mais o colega debatedor ia percebendo que as coisas que ele tinha de certeza não eram tão certas assim. Sócrates, com esse momento da ironia, com essas perguntinhas que ele fazia, ele ia desmontando aqueles argumentos mais rasos, aquelas opiniões mais passageiras e infundadas que as pessoas tinham. Então, depois desse momento, depois de lançar as perguntas, de provocar os debatedores, desmontando um pouco da certeza deles, vinha o momento da construção. Depois de desmontar a opinião rasa, ele ia tentar o quê? Ajudar aquela pessoa a obter uma verdade mais completa. Não uma opinião rasa, mas algo realmente bem fundamentado sobre o assunto. Esse segundo momento aí do método do Sócrates era chamada de maiêutica, que significa basicamente parto das ideias. Né? Então, de certa forma, Sócrates era um parteiro. Ele tentava, como a gente falou ali em cima, despertar a verdade dentro da pessoa. Depois de muito debater, desconstruir as certezas, as opiniões rasas do seu colega de debates, ele ia lá e ajudava a construir um conceito mais completo, construir uma verdade mais profunda a respeito daquele assunto.
O parto das ideias, portanto, é o momento em que Sócrates e o seu debatedor despertavam a verdade, construindo um conceito lógico-racional sobre o assunto que eles estão debatendo. Pessoal, eu sei que eu devo estar sendo um pouco confuso para alguns, então vamos para o exemplo que o próprio material de vocês apresenta. Olhem aí, por favor, pessoal, vamos ler junto. É o último parágrafo do textinho de vocês. Vamos lá. No diálogo Locke, ou do valor, os generais Locke e Nicias são convidados a discorrer sobre a importância do ensino de esgrima na formação dos jovens. Então Sócrates, chama uma galerinha ali para poder debater sobre o assunto. Qual que é o assunto? A importância do ensino de esgrima, de luta de espadas, na formação de uma pessoa jovem. E aí ele segue. Sócrates reorienta a discussão ao indagar a respeito de conceitos que antecedem essa discussão, ou seja, o que se entende por educação e, em seguida, sobre o que é virtude. Então o papo todo começou com os dois generais falando de como era importante aprender a esgrima. E no final das contas, Sócrates, com as perguntas deles, com as perguntas, com as indagações, Sócrates vai percebendo que é fundamental debater não sobre o valor do ensino de esgrima em si, mas sobre para que serve a educação, e sobre o que é uma virtude, algo aí que você possa aprender ou algo de caráter. E aí, dentre as virtudes, continuando o texto, Sócrates escolhe uma delas e indaga. O que é a coragem? Então, olha que interessante. O papo começou falando sobre a importância do ensino de esgrima e Sócrates levou o negócio para falar assim, beleza, você quer ensinar esgrima para os outros, mas é para quê? É para despertar o quê? O valor da guerra, mas espera lá, o que é coragem? E aí, o Locke, o debatedor dele, responde, olha ali. Coragem é aquele que enfrenta o inimigo e não foge no campo de batalha. Esse é um homem corajoso. E aí o que o Sócrates faz para desconstruir essa ideia rasa? Ele vai lá e fala, poxa, olha a quantidade de exemplos, olha ali. Sócrates dá exemplos de guerreiros cuja tática consiste em recuar e forçar o inimigo a uma posição desvantajosa. Mas nem por isso esses guerreiros deixam de ser corajosos. Então ele está mostrando que coragem não é só aquilo que o Locke falou. Coragem é mais. Tem gente que recua e consegue derrotar o seu inimigo e foi corajoso mesmo tendo recuado, argumentou Sócrates. Cita outros exemplos, outros tipos de coragem que ultrapassam os atos de guerra, como a coragem dos marinheiros, dos que enfrentam doença ou os perigos da política e dos que resistem aos impulsos das paixões. Enfim, o que Sócrates procura não são exemplos de casos corajosos, mas o conceito de coragem. Então reparem, pessoal, Sócrates buscava aí o mais fundo possível naquele assunto, certo? Se o cara lá respondeu que o papel da esgrima é ajudar a ensinar coragem, o Sócrates vai lá e fala, poxa, mas quantos tipos de coragem não existem? Coragem não é só quem enfrenta o inimigo e não foge no campo de batalha. Às vezes recuar é um ato de coragem. A coragem também, como ele diz aqui no texto, os marinheiros são corajosos e não tem nada a ver com guerra, a coragem nesse caso. Uma pessoa que está assim, com um desejo muito forte dentro de si, mas resiste a esse desejo, essa pessoa está sendo corajosa também. Então, olha que interessante. Depois da ironia, esse momento em que ele desconstrói as opiniões rasas do Locke, o Sócrates acaba colaborando para que o Locke chegue a uma conclusão mais
aprofundada a respeito daquele assunto. Entende? Pois bem, pessoal, nisso a gente chega finalmente na nossa primeiríssima atividade. É uma questão da UFMG. Vamos dar uma lidinha aí? Leia esse trecho. A filosofia não é revelação feita ao ignorante por quem sabe tudo, mas o diálogo entre iguais que se fazem cúmplices em sua mútua submissão à força da razão, e não à razão da força. Que? Vamos de novo. A filosofia não é revelação feita ao ignorante, por quem sabe tudo, mas a filosofia é o diálogo entre iguais, que se fazem cúmplices na sua submissão à força da razão. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: filosofia não é simplesmente um ignorante indo aprender coisa nova, mas é quando dois iguais, duas pessoas em pé de igualdade, concordam ali nos dois trocarem ideias e chegarem a uma conclusão que seja mais racional, mais lógica. Não interessa se você é o doutor fulano, não interessa se você é o mestre fulano. Quando você está filosofando, não interessa ali a força dos seus músculos. Interessa sim a força da lógica, do pensamento. E aí vem a pergunta: com base na leitura desse trecho e em outros conhecimentos sobre o assunto, redija um texto destacando duas características da atitude filosófica. Olha só, pessoal, alguns exemplos de uma atitude filosófica foram apresentados lá atrás na aula em que eu falei sobre a atitude do Sócrates, certo? Mas eu queria destacar algumas coisas para a resolução dessa questão. Primeiro, a curiosidade. Do mesmo jeito que Sócrates, um filósofo que se preze, ele tem que ter curiosidade, uma vontade de saber mais sobre a natureza, sobre os valores que motivam as pessoas, sobre governos, sobre tudo. A atitude filosófica é marcada por curiosidade. Também, a atitude filosófica é marcada pela busca por respostas. Certo? Você que é curioso, você quer chegar a alguma conclusão. Mas o que importa para a filosofia é que sejam respostas racionais. Ou seja, não importa quem disse ou quando a pessoa disse aquilo, não importa a autoridade. O que importa é a profundidade do raciocínio, é a lógica da resposta. Então, um bom filósofo, ele está preocupado em chegar às respostas que façam mais sentido racional, mais sentido lógico. Ok? Uma outra característica da atitude filosófica. Finalmente, uma terceira característica, estou dando 3 para vocês, hein? Seria o questionamento do senso comum. Pensa lá no exemplo do Sócrates, pessoal. Sócrates não se importa se a resposta para coragem que o Lacan lá deu é a resposta mais comum de se dar. Não importa o senso comum. Se você é um bom filósofo, se você quer ter uma atitude filosófica, não é porque as pessoas pensam assim que aquilo está certo ou que aquilo é verdade. Se você quer ter uma atitude filosófica, saiba, um filósofo questiona as verdades do senso comum. Um filósofo não concorda automaticamente com a coisa que é senso comum. Beleza? Ele está disposto a questionar tudo. Ok? A seguir, pessoal, a atividade 2. Vamos dar uma olhadinha. Caso você tenha internet, aprofunde no tema, lendo o texto Alegoria de Platão. Tem um linkzinho ali, se você acessou, você teve aí contato com essa ideia. Reflita sobre o que é o conhecimento, qual a nossa relação com a verdade e o que nos leva a querer saber e fazer aquilo que consideramos certo. Enfim,
o que é uma coisa certa para nós, né? Tente organizar um texto explicando as suas considerações sobre essa questão. Bom, pessoal, se você já viu a alegoria de Platão, pode pular um pouquinho o vídeo. Mas se você não sabe o que é isso, eu vou explicar muito rapidamente mesmo, prometo. A tal alegoria de Platão seria a alegoria da caverna. É uma historinha que o aluno do Sócrates, esse cara aí, conta, e eu vou resumir para vocês bem rapidamente, ok? A alegoria é o seguinte, pessoal. Imagine um grupo de prisioneiros ali numa caverna. Uma caverna escura. Esses prisioneiros estiveram lá sempre, desde que nasceram, de frente para uma parede. Só que atrás deles, como mostra aqui na imagem, passariam pessoas segurando objetos. Estão vendo? E por trás ainda estaria uma fogueira. Essa fogueira projetaria luz. E ao se chocar ali com esses objetos, produziriam sombras. Então, as únicas coisas que esses prisioneiros viram na vida foram as sombras nessa caverna. Conta Platão que um dia um indivíduo, um dos prisioneiros, acabou se soltando dessa prisão, desse local, e finalmente pôde sair da caverna e ver o mundo real. Né? E aí ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso porque tudo o que ele antes tinha de informações sobre a verdade e tal eram as sombras na caverna. E ao sair, ele percebeu como as verdades eram muito mais complexas, aprofundadas e realmente mais interessantes do que aquelas sombras simplificadas na parede. Enfim, o que essa história nos passa, pessoal? Tem várias mensagens. Mas para simplificar para vocês é o seguinte: o Platão tenta contar nessa alegoria como que é complicado você crescer uma vida inteira com algumas informações limitadas e como às vezes mesmo o senso comum, né, aquelas ideias que você aprende ao longo da sua vida, muitas vezes essas ideias podem estar sim erradas. E você pode estar vivendo uma vida alienada do mesmo jeito que os prisioneiros dessa caverna, certo? Pois é. E o que aquele que se soltou teve de diferente dos outros? A curiosidade. Ele poderia ter ficado dentro da caverna mesmo depois de se soltar, mas ele ficou curioso para saber o que tinha do lado de fora. Ele ficou curioso para ir além das informações limitadas que ele tinha dentro da caverna. Ok? Pois bem, pessoal, agora sim, respondendo à atividade 2, o que é conhecimento? Qual que é a nossa relação com a verdade? E o que nos leva a querer saber e fazer o que a gente acha certo? Bom, é um texto, cabe a você escrever, claro, mas eu estou aqui para tentar ajudar. Então segue aí uma sugestão para vocês, pessoal. Algumas sugestões para o seu texto. Primeiro, com base no que a gente viu da alegoria lá do Platão, e com base até na nossa experiência e outros pensamentos, o que é conhecimento? É um conjunto de saberes, informações e tal, que a gente tem sobre o mundo. A gente adquire conhecimento de várias formas, tem vários conhecimentos. Não é? Você tem conhecimento sobre quem ficou com quem no de férias com o ex. Você tem conhecimentos que a gente aprende aí dentro da nossa família, certo? Tem conhecimento sobre livros, conhecimento da escola, conhecimento com amigos, conhecimentos que a gente busca por conta própria. Então, todos os conhecimentos que a gente obtém ao longo da nossa vida dependem um pouco do mundo à nossa volta, da nossa curiosidade também. E existem vários tipos de conhecimentos diferentes. Ok? Verdade. Como é que a gente pode definir verdade? Difícil, né?
Mas olha só, dá uma olhada. Muito mais, muito do que aceitamos como verdade vem das pessoas da nossa confiança. É um fato, né? Você está aqui assistindo as aulinhas do Escola Online e você tem uma confiança com a galera que você está ouvindo, né? Você tem confiança com seus professores, confiança ali com a sua família. Agora, a verdade, às vezes, pode acabar escapando, né? Às vezes, a gente está certo a respeito de um assunto. Às vezes, a outra pessoa está certa. Às vezes, a pessoa da nossa confiança está certa. E às vezes, nem eu, nem vocês, nem as pessoas da sua confiança estão certos sobre algum assunto. Pode haver, sim, uma verdade ou várias verdades sobre um determinado assunto. Então, pessoal, se você quer definir verdade, saiba, é difícil. Pode haver uma só sobre um assunto, podem haver várias, não é? Muito do que a gente acha que é verdade às vezes vem das pessoas que a gente confia, mas às vezes a gente, por conta própria, pode provar que os outros não atingiram a verdade e você sim atingiu a verdade, certo? De todo modo, olhem aí embaixo, buscar a verdade pelo método correto e tal, esse aqui é um ponto importante também. Buscar a verdade, pessoal, assim como buscar o que é certo, envolve curiosidade, envolve humildade para ouvir, envolve também método e racionalidade para poder analisar os argumentos e as evidências que você tem na sua frente. Então, se você vai fazer um texto que envolva aí essas três coisas, conhecimento, verdade e busca a verdade, eu te sugiro a dar uma olhadinha com isso. Agora, como você vai desenvolver esse texto aí fica a seu critério. Só espero ter ajudado com algumas definições, ok? E se eu buguei um pouco a sua cabeça, assusta não. Filosofia é assim mesmo, você já deve saber, não é? Então tá bom, pessoal. Espero poder ter ajudado vocês. Espero poder ver vocês num próximo vídeo. E aí, deixem o seu like, a sua curtida se vocês gostaram. Deixe seu comentário também, que é muito importante para nós, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima, pessoal. Um abraço, valeu!